adotar um filho? Você é pai e mãe e por algum motivo na vida tem condições biológicas que não te permitem ter filhos e você já pensou em adotar uma criança? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o Padre Rafael, sou vice-diretor do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Nós somos uma entidade que acolhe crianças e adolescentes com vulnerabilidade social. E nós estamos aqui hoje com a Emília Rodrigues. Ela é formada em assistência social, em serviço social. Também é diretora de um dos nossos abrigos, de uma das nossas casas que acolhe crianças e adolescentes. E ela vai nos ajudar hoje a entender um pouco mais sobre esse tema. Então, se você deseja adotar um filho, mas não sabe como funciona o passo a passo, o processo, esse vídeo quer te ajudar a fazer essa reflexão. Tudo bem, Emília? Bem-vinda. Obrigada. Emília, você é diretora de um SAICA. E antigamente nós conhecíamos abrigamento de crianças como orfanatos, também a nomenclatura abrigo é muito comum, mas o que vem a ser um SAICA? O SAICA é uma nomenclatura usada atualmente, é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. É um serviço que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um serviço de medida protetiva, né? Então ele vem aí para prestar um acolhimento, uma proteção para crianças e adolescentes que por algum motivo foram tirados de um convívio familiar. Né? Esse acolhimento ele acontece por decisão judicial, então as crianças e adolescentes chegam até nós através dessa decisão. O serviço de acolhimento ele é moldado hoje dentro da legislação para acolher crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses. Diante disso que você nos falou, Emília, é muito importante ressaltar que essas crianças são amparadas pela justiça. Então, em nosso SAICA, a nossa Casa Abrigo, recebe crianças que nos são mandadas pela justiça. Por isso o processo de adoção, o processo de acolhimento dessa criança é realmente um processo bem feito, um processo burocrático. E diante disso, nós sabemos que há muitas crianças para adoção. Atualmente, o Conselho Nacional de Justiça nos diz que são mais de 34 mil crianças abrigadas no Brasil. Então, nós temos crianças para adoção. Mas para um pai e uma mãe que quer saber como é que eu faço, qual é o processo, qual é o passo a passo que uma família precisa dar ou uma pessoa precisa dar para adotar ou acolher uma criança? Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos e procurar um fórum próximo à sua residência. Lá você vai encontrar a Vara da Infância e Juventude e você vai obter as informações necessárias para você fazer parte do processo de adoção e se habilitar. Né? Então todo esse processo, como você mesmo disse, tanto do acolhimento como o processo de adoção, ele passa pelo Poder Judiciário. Então são através das determinações, das legislações pertinentes ao processo da adoção. É importante saber também se somente um casal mesmo ou uma família constituída pode adotar uma criança ou qualquer pessoa pode adotar, por exemplo, alguém que é solteiro. Ele pode adotar um filho? Pode. Para você se habilitar, independe da sua situação civil. Você pode ser solteiro, casado. Você tem apenas que, no processo de adoção, apresentar alguns documentos que comprovem que você tem como, ali, minimamente se sustentar e sustentar aquele futuro filho ou filha. Então, uma pessoa solteira ela pode se habilitar. Outra prerrogativa da lei é que o adotante tem que ter uma diferença mínima de 16 anos em relação ao adotado. Olha, também é uma dúvida muito comum e pertinente aqui para o nosso assunto. Quais são os requisitos básicos que uma pessoa precisa ter para adotar? A começar pela idade, como eu disse, né? Tem que ter 18 anos, independe do estado civil, independe também se a pessoa, vamos dizer assim, é rica ou pobre, né? Ela tem que ter ali condições mínimas de prever o sustento
e ela vai passar ali por um processo, né, de avaliação. Então, a pessoa decidiu adotar. Ela vai procurar o fórum, vai levar alguns documentos, tem algumas regras básicas que são nacionais, que tem a ver com a legislação, mas alguns fóruns têm algumas particularidades na ordem. Por exemplo, às vezes ele vai primeiro fazer a entrevista social para depois passar para o visto do Ministério Público, mas você vai levar esses documentos, vai passar por um processo, né, de habilitação. Então, tem cursos preparatórios, você vai apresentar documentações, participar de entrevistas com o setor técnico do fórum e após esses procedimentos, esse processo chega até o juiz, que vai dar o parecer dele. A partir do momento que ele dá um parecer positivo, você se torna habilitado a adotar e vai entrar no Cadastro Nacional de Adoção, que hoje, agora em 2021, mudou a nomenclatura, que é o Sistema Nacional de Adoção. E ali vai se respeitar uma ordem cronológica, né? Então, de um lado, nós vamos ter aqueles casais habilitados e de outro lado, as crianças e adolescentes que também estão habilitados para ir para adoção. Acho que é interessante ressaltar também que nem toda criança e adolescente que está no serviço de acolhimento, ele está para ser adotado. O serviço de acolhimento, ele tem essa característica de ser excepcional e provisório e pela legislação a gente tem que dar prioridade de trabalhar primeiramente com a família de origem. Não sendo possível o retorno dessa criança e adolescente para a família de origem, nós podemos trabalhar com a família extensa, que é um avô, um tio, um primo que queira ter a guarda dessa criança. E se nenhuma dessas duas opções que eu falei anteriormente são possíveis, aí sim a criança pode ser encaminhada para a adoção. Esse trabalho é feito com o Poder Judiciário, né? O abrigo faz esse relatório, esse acompanhamento, esse acolhimento, mas é junto com o Poder Judiciário e é ele quem decide, né, dar a resposta final se essa criança vai ou não para a fila da adoção. Olha que informação interessante, né? Então, nem toda criança que está abrigada, que está num site, ela pode ser adotada. Mas, no Brasil e também em outros lugares do mundo, nós temos aí a concepção de pai afetivo ou mãe afetiva, né? Porque mesmo que essas crianças não possam ser adotadas por algum motivo, elas podem receber um apoio, não é isso mesmo? Até porque elas precisam realmente da ajuda da comunidade e de pessoas e de famílias que estão dispostas a ajudar de alguma maneira. O que significa isso? O que é um pai afetivo? Como é que funciona isso? O programa, algumas localidades falam apadrinhamento afetivo, pai afetivo, né? Esse é um programa diferente da adoção. Então, se você quer ser um padrinho afetivo, você vai fazer alguns cursos preparatórios via fórum, via judiciário, para se preparar para você ser uma rede de apoio para essa criança e adolescente. Então você vai fazer com que ele consiga ter uma convivência comunitária, que também é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que vale ressaltar também que uma criança e adolescente que está no acolhimento, ele é uma criança e adolescente que ele tem que ter uma vida pertinente com a idade dele. Muitas pessoas acham que por estar no serviço de acolhimento, por exemplo, ele vai para a escola? Sim, ele vai para a escola. Ele tem que ter uma vida compatível com a idade dele e para que a gente possa fazer com que a evolução humana dele seja garantida. Então, o padrinho afetivo, ele vem auxiliar muito o serviço de acolhimento nessa questão de ser esse vínculo afetivo, essa rede de apoio para que essa criança e adolescente vivencie coisas na comunidade fora dos muros institucionais. Uma das premissas para você ser padrinho afetivo ou madrinha afetiva é que você não queira adotar, né? Então, o programa não é feito com esse intuito. Se você quer adotar, você tem que procurar o fórum e se habilitar e se adequar às legislações exigentes. Agora, o padrinho, ele também vai procurar o fórum, vai participar de cursos, ele vai entender como funciona aquele serviço de acolhimento para ele auxiliar e ajudar. Geralmente, quem vai para esses programas de apadrinhamento afetivo são adolescentes que têm poucas chances de serem adotados. São adolescentes que já estão, às vezes, destituídos do poder familiar,
que já estão aptos a serem adotados, mas muitas vezes por causa da idade, que é uma realidade triste nossa brasileira, né? Nós temos muitos adolescentes aptos à adoção, porém não são adotados, porque são mais velhos e a maioria das pessoas tendem a preferir adotar crianças mais novas. Mas então a gente costuma encaminhar esses adolescentes que têm essa baixa possibilidade de adoção para esses padrinhos afetivos, para esses programas de apadrinhamento. A gente também informa ao fórum que aquele adolescente está apto a participar desse programa de apadrinhamento afetivo, porque o abrigo, o SAICA, ele também tem que fazer todo um trabalho com essa criança e adolescente para que ele possa entender que aquele vínculo não é um vínculo de adoção, né? Ele não está indo com aquele padrinho, aquela madrinha para ser adotado. Então a gente também faz um trabalho com esse adolescente para ele entender o que é esse programa e ele ter a dimensão que ali ele está tendo uma rede de apoio. Olha, diante disso que você me falou, me surgiram duas questões. A primeira é a seguinte: se eu quero ser um padrinho afetivo, um pai afetivo, quem eu procuro primeiramente? Onde que eu vou? Né? Preciso fazer um cadastro, alguma coisa nesse sentido? E a outra questão é o que realmente faz um pai afetivo? Porque a criança, ela mora no abrigo. Então, o que um pai afetivo faz? Ele pode pegar a criança e levar para sua casa? Como que funciona isso? Os padrinhos, eles são essa rede de apoio afetiva, mas também leva para o adolescente essa vivência comunitária, que é um direito dele e que ele auxilia esse adolescente a vivenciar essas outras experiências. Emília, retomando um pouco o que você disse, você nos disse que as pessoas ainda, na nossa cultura, e principalmente na cultura do Brasil, preferem adotar bebês do que adolescentes, né? E o sistema de SAICA tem muitos adolescentes para adoção. Por que será que ainda persiste na cultura brasileira essa ideia de que é melhor adotar um bebê do que um adolescente? Eu acredito que os pais adotivos, eles têm uma preferência por criança, por acreditarem que é mais fácil, talvez, você colocar aquela dinâmica sua, da sua família, naquela criança. Acho que eles acreditam que vão ter uma probabilidade maior de educar aquela criança de acordo com os seus moldes, com as suas crenças, com as suas ideologias. Então eu acredito que vai muito nessa vertente, né, de achar que uma criança ali é mais fácil eu colocar e fazer dela aquelas minhas expectativas, do que receber muitas vezes um adolescente que já tem sim, né, pelo desenvolvimento dele, algumas opiniões formadas, já passou por algumas vivências familiares, sociais, não tão agradáveis, né? Porque para uma criança ou adolescente estar no abrigo, significa que ele passou por alguma situação de violação de direito na vida dele ou dela. Então, eu acredito que tenha muito essa expectativa, que é uma coisa, inclusive, que toda essa entrevista, esse processo de adoção, se é muito esmiuçado isso, porque os pais adotivos, eles não podem colocar as expectativas, né, deles enquanto ser humano no outro, naquela criança ou naquele adolescente. Então, eu acho que vai muito de encontro com essa dificuldade mesmo, esse medo, né, de que o adolescente realmente ele vive ali uma fase diferenciada da vida dele. Todo ser humano na fase da adolescência vivencia essa fase diferenciada, né, de novas descobertas, de desenvolvimento de personalidades. Então, eu acredito que as pessoas têm um receio de enfrentar uma adoção de um adolescente mais por causa disso. Eu penso, Emília, que para as pessoas que nos acompanham, é importante entender que em todo o processo de adoção, seja de um bebê ou seja de um adolescente, realmente nós não podemos projetar na criança as nossas expectativas, né? Uma pessoa bem preparada para a adoção é aquela que não se prende ao que ela vai encontrar, ou como a criança vai ser, ou como a criança vai se comportar, essa criança ou esse adolescente, mas que ela tem uma disposição interior para amar e acolher alguém
que precisa de cuidados, independentemente do que ela é, do que ela traz como formação, enfim, né? Eu acho interessante porque quando você vai se habilitar para adotar, você tem o direito de colocar ali alguns perfis, gênero da criança que você quer adotar. Eu acho interessante por um lado porque te dá a oportunidade de você ser sincero e realista com a sua vida, com quem você é, né? Realmente você não vai se dispor a adotar uma criança ou uma adolescente que você acredita que não tem condição de cuidar por algum motivo. Então eu acho que quando você pensa em adotar, você primeiro tem que ser muito sincero e verdadeiro com você, com aquilo que você dá conta de fazer, com aquilo que você é capaz. E segundo, é colocar amor naquilo, né? Estar aberto a possibilidades dentro daquilo que você consegue dar conta. E essa questão assim do afeto é muito importante, padre, porque eu já vivenciei, né, nesse meu histórico de trabalho, crianças que é dura a palavra, mas que são devolvidas, né, de pessoas que naquele momento da vida achou que era capaz de adotar, adotaram, né, tem a guarda, lembrando que a adoção ela é irrevogável, né, mas infelizmente a gente tem casos de pais adotivos que devolvem a criança. É uma palavra dura, difícil, mas é essa, né? Então, aí a gente recebe nesse serviço de acolhimento, na sua grande maioria os adolescentes, e eles chegam lá muito machucados, né? Porque tem essa questão do abandono, eu fui devolvido. Então, eu acho que a pessoa que pretende adotar, ela tem que ter muita sinceridade, muito amor, muita seriedade, porque é uma decisão para a vida toda, né? E acho que está aberto a essas possibilidades. Não tentar projetar algum vazio na sua vida com uma criança, sabe? Eu acho que esse aí não é o caminho. E é importante aqui ressaltar justamente isso que você disse, porque as pessoas reclamam muito do processo brasileiro, que ele é burocrático, que demora muito, que é um processo, muitas vezes as pessoas se sentem muito invadidas com o processo, né? Mas é importante pontuar que, apesar do processo ser demorado, dele ser burocrático, ele é importante. Nós não podemos adotar uma pessoa de qualquer jeito, né? Na verdade, nós estamos falando de uma vida, de uma pessoa. E por isso mesmo nós precisamos ter a consciência de que é um processo. E quando nós fazemos o processo, ele também é um processo de preparação nossa, né? De um pai, de uma mãe, de alguém que deseja adotar uma criança. Esse processo é necessário para a sua preparação, né? Que é uma preparação diária, que vai levar uma hora a você tomar uma decisão que seja para a vida, né? Como é sério isso? Imagina devolver uma criança que já passou por um processo difícil, porque por algum motivo a família não conseguiu dar apoio, suporte, ou ele não tem família, e de repente uma família que resolve cuidar, devolve ele novamente. Então isso aumenta os traumas, isso atrapalha o processo, e por isso que muitas vezes o processo é realmente burocrático. Mas Emília, eu queria que você deixasse uma palavra final, então, né, para as pessoas de encorajamento, de incentivo, né, do que como você como profissional, como assistente social, por que é importante desenvolver esse trabalho que você desenvolve? Eu vejo importância da gente cuidar mesmo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Nós temos hoje no Brasil o Estatuto da Criança e Adolescente, outras legislações que vêm de encontro a essa proteção, a esse cuidado, entender a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, né? A gente tem aí uma longa caminhada para poder chegar hoje e falar que aquele pequenininho de 2 anos, aquela bebezinha de 1 ano, ela é um sujeito de direito. Então eu enxergo a importância de preservar esse direito fundamental dessas crianças e desses adolescentes, de ter uma convivência familiar, enquanto sujeitos de direito que são. É bonito isso. Nós que trabalhamos, né, Emília, com crianças e adolescentes, é tão bom quando nós vemos crianças recebendo um novo lar,
né? E quando elas voltam aqui, já depois de uma certa idade, e dizendo de como foi importante para elas terem uma família para si adaptar, serem protegidas dos males da sociedade, como isso é importante, porque a família é realmente uma proteção. E também como é bonito, mesmo que as crianças não possam ou não são adotadas, quando ela completa aí seus 18 anos, né, aqui no nosso serviço de acolhimento, ela entrar na sociedade de uma maneira mais segura, mais autêntica, de uma maneira como que ela não possa ser abusada por pessoas, pela violência do nosso país, mas que ela encontra realmente uma formação, uma educação, né? Isso é muito bonito, né? Isso realmente nos devolve, de certa forma, uma alegria pelo trabalho que às vezes é tão difícil de fazer, você sabe disso, né? Quantas vezes, né? Perde noites por conta de situações e tudo mais, mas isso realmente nos devolve uma paz mesmo de saber que nós conseguimos ajudar alguém a se desenvolver, a ser melhor e a ser mais feliz. Muito obrigado mesmo por ter nos auxiliado. Tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar, né, desses ensinamentos, e também que você se desperte a ajudar. Mesmo que você não queira adotar alguém, você pode ajudar, a contribuir. Aqui nós temos o Instituto Meninos de São Judas Tadeu, há tantos abrigos, casas, saicas no país que você pode ajudar, sendo um pai afetivo ou não, ou ajudar financeiramente, porque todas as crianças que estão ali também precisam comer, precisam se desenvolver, precisam estudar, e aí você pode ajudá-las de uma maneira muito eficaz fazendo a sua ajuda. Se você quiser contribuir conosco, com o Instituto, você encontra aí meios para isso. Muito obrigado, Deus abençoe.